Bom dia, pessoal! Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre função afim. Encontra-se na unidade 4 do livro de vocês, tá? Nas páginas 201 a 211. Função afim é também conhecida como função do primeiro grau, tá? Então vamos lá. Uma função f de reais em reais, onde esse primeiro r aí é o conjunto domínio e o segundo r é o conjunto contradomínio. F de x igual a x mais b. Esta é a fórmula que representa a função do primeiro grau. Ela é formada por dois termos. Um termo tem a incógnita, ou seja, a variável x. E o outro termo não tem a variável x. Ele é chamado de termo independente. Pessoal, isso serve para qualquer função, tá? Quando não tem o x, é chamado de termo independente. Uma observação aqui, que o f de x, ele pode ser substituído pela letra y, tá? Coloquei até um exemplo aí embaixo, tá aí, ó, f de x é igual a x mais b. Então, essa f de x pode ser substituído pelo y. Aí vai ficar y igual a x mais b. Uma outra observação, a função do primeiro grau é representada sempre por dois termos, tá? A x e o b, ok? Agora nós vamos falar de função linear. Sabemos que toda função pode ser escrita na forma de f de x igual a x mais b, quando essa função é uma função de primeiro grau, né? Então, quando vocês têm que b, que é o termo independente, é igual a zero, você tem, então, uma função linear, tá? Toda vez que o valor de b for igual a zero, é uma função linear. A função linear, ela sempre irá passar pela origem do sistema cartesiano, tá? A gente não pode esquecer disso. Eu coloquei até aqui dois exemplos. A letra A, f de x é igual a 5x, em que a é igual a 5 e o b é igual a 0. Segundo exemplo, g de x é igual a menos meio x, em que a é igual a menos meio e b é igual a 0. Então, vocês perceberam aí que nas duas funções a e b, o valor de b aí é igual a 0. Então, quando o valor de b é igual a 0, a gente pode chamar de função linear. Aqui nós temos o gráfico da função linear. O nosso primeiro gráfico é quando o meu valor de a é maior que 0, ok? E o nosso segundo gráfico é quando o valor de a for menor do que 0. Agora nós vamos falar da função constante. Função constante é muito fácil. O valor de a vai ser sempre 0, tá? Eu dei um exemplo aqui, f de x igual a 2, em que a é igual a 0 e b é igual a 2. Ou seja, aí a gente só tem o nosso termo independente. Aqui nós temos o gráfico, né, da função constante. Agora vamos falar da raiz. A raiz ou zero da função afim. O x é zero ou raiz da função quando a f de x ou y for igual a 0. Nós temos que igualar f de x ou y a 0, tá? Então, eu dei uma função aí, ó, f de x igual a 3x mais 2. Então, eu substituindo essa minha f de x por 0, aí ficou aí embaixo, ó, 3x mais 2 igual a 0. 3x que é igual a menos 2. X que é igual a menos 2 terços. Então, a gente descobriu o valor do x, né? Menos 2 terços. Se a gente for lá na nossa função e substituir o valor de x por menos 2 terços, vai ficar 3 que multiplica menos 2 terços mais 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Dividido por 3 vai dar menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0.
Então, a gente encontrou a nossa resposta, 0. A gente pode dizer que menos 2/3 é a raiz dessa função, tá? As funções de primeiro grau possuem somente uma raiz. Agora, nós vamos falar de função crescente e decrescente. Uma função é crescente quando o valor de A for maior que 0, tá? Então, quando o A for maior que 0, a gente pode considerar uma função crescente. E uma função é decrescente quando o valor de A for menor do que 0. Aqui tem o exemplo de dois gráficos de uma função crescente. No seu lado esquerdo, tem a função crescente, f de x igual a 2x menos 4. Então, meu valor de A aí é 2, né? É um valor positivo. Então, essa minha função é uma função crescente. No meu lado direito, eu tenho a minha f de x igual a menos 2x mais 4, onde o meu A é menos 2. Então, o meu A é menor do que 0, eu tenho uma função decrescente. Vamos falar agora do gráfico da função afim. O gráfico da função afim é sempre uma reta. Para definir uma reta, bastam 2 pontos, tá? O coeficiente A é chamado coeficiente angular e o B é chamado coeficiente linear. Então, eu dei uma função aqui para vocês, f de x é igual a 2x mais 3. Aí, a solução. Para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores arbitrários para x. Então, eu dei os valores de x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo esses valores lá na nossa função, nós encontraremos o valor da minha f de x, tá? Então, você tem o valor aí de x e o valor da f de x. Colocando no gráfico, a gente vai ligar os pontos e a gente vai encontrar o quê? A nossa reta, né? No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Entretanto, para definir uma reta, bastam 2 pontos, ok? Agora, nós vamos para o primeiro exemplo. Supondo que você é um vendedor, cujo salário mensal é de R$2.000. Porém, a cada produto vendido, você ganha uma comissão de 5%, ou 0,05 vezes o valor do produto. A função que descreverá em função do valor vendido durante o mês é do tipo afim e será escrita pela lei f de x igual a 0,05x mais 2.000. Esse x aí, pessoal, representa a quantidade do produto, tá? Nosso segundo exemplo. Se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para que f de x igual a 5? Então, ele já está dizendo aí nesse segundo exemplo que a minha f de x é igual a 5. Então, basta eu substituir lá onde tiver f de x, eu vou colocar o 5, eu encontrei que o meu x é igual a 1, ok? O meu terceiro exemplo fala: uma função é dada por f de x igual a 3x menos 6. A raiz dessa função é... Então, a gente já aprendeu que para descobrir a raiz, a gente tem que fazer o quê? Tem que igualar a f de x a 0, ou f de x ou y, né? Igualar a 0. Então, a gente igualou a 0, a gente descobriu o valor de x. Então, vamos ver, a gente descobriu que x vale 2. Vamos ver se o 2 é a raiz dessa função. Substituindo lá na função, vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6, menos 6 dá 0. Encontramos 0, então a gente pode dizer que o 2 é a raiz dessa função. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês.